Oi, eu sou a Fabi, bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é as melhores leituras do trimestre. Mas antes do vídeo, você já é inscrito no canal? Se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Me segue nas redes sociais, os links sempre ficam embaixo do descritivo do Instagram, você pode me acompanhar por lá para ter mais conteúdo. Se quiser comprar qualquer um desses livros ou qualquer coisa na Amazon, utilize o link do canal, que assim você me ajuda e patrocina os conteúdos sem pagar nada mais por isso. Lembrando que eu tenho um canal no Telegram de novidades e promoções, você pode entrar lá e saber sempre o que está rolando no canal e também aproveitar umas promoções que eu encontro lá na Amazon e eu compartilho com vocês para vocês sempre estarem por dentro e comprar livros mais baratinhos, né? Porque livro hoje em dia tá caro. Tá caro, a gente sabe, então economizar sempre é uma boa opção, não é mesmo? Entra lá no grupo pra você não perder nada. E hoje nós vamos falar sobre as melhores leituras do trimestre. Eu tô um pouco atrasada? Sim, né? Porque todo mundo gravou em abril esse vídeo, mas, né, como eu fiquei viajando em abril, eu decidi fazer esse vídeo agora. Espero que vocês gostem e aproveitem. Esses livros foram os que eu li até março, né? Em abril eu não contei, né, leitura, né, de abril, até porque não li em abril. Não é mesmo? Né, não finalizei nada em abril, praticamente. Então, vamos para as leituras até março, quais foram as melhores. Esses livros aqui são livros que foram 5 estrelas e favoritados, e depois eu vou falar dos livros que foram menções honrosas, que foram 5 estrelas, só não foram favoritados, mas que eu quis mencionar aqui pra vocês também, que foram ótimas leituras mesmo. Então vamos lá para o primeiro livro. E a primeira leitura, que foi assim incrível pra mim, tiveram outros que eu dei 5 estrelas e favoritados, mas eu acho que eu separei as que realmente mais se destacaram, né, pra mim, e também por organizar sobre gêneros diferentes também, né. E a primeira foi o quadrinho Ballad for Sophie, que tem no Kindle Limited, não sei se ainda tem, mas na época tinha. Ele é um quadrinho que já tem em português, e na época ele só tinha no Kindle Limited em inglês, eu li em inglês. Eu não sei se tem em português no Kindle Limited, né? Não lembro, mas basta dar uma olhadinha aí pra você ver se tem. Mas é um quadrinho incrível, incrível. Foi o melhor quadrinho que eu li, né? Dos melhores que eu li na minha vida. E a história, as cores, sabe? É incrível. E vale a pena você ler em um dispositivo que você leia colorido. Se você não lê ele no físico. Porque ele tem pela Pipoca Nanquim no físico. Mas... E é meio caro, né? Tenho vontade de comprar. Mas um dia que ele abaixar, de repente eu compre. Pra ter pra mim. Porque é uma história incrível. Conta a história de um pianista, né? Que é músico famoso. Que ele foi bem conhecido e bem popular. E aí uma jornalista pede pra ele contar essa história, quer fazer uma entrevista. E ele não quer muito, mas ele acaba aceitando fazer essa entrevista com essa jornalista, contar a história dele. Passa sobre a época da Segunda Guerra Mundial, na ocupação da França, né? E ele é francês, então ele conta muito sobre essa parte da ocupação, sobre a vida dele, desde a infância dele, né? As competições que ele participava de piano, até ele chegar à fama e como isso foi uma decadência pra ele, sabe? É muito interessante, ele já tá no final da sua vida quando começa a contar, né? Ele já tá próximo à sua morte e aí ele começa a contar essa história pra gente, né? Pra jornalista. E a oscilação de cores do quadrinho é perfeita conforme vai passando as épocas, as cores escolhidas. É incrível realmente, gente. É um quadrinho impecável, impecável. E chorei horrores no final também. E tem essa Ballad for Sophie, né? Essa balada que ele escreveu, né? E essa balada você consegue escutar, tem no YouTube pra você ouvir, né? A música que ele compôs. Então é lindo, lindo, lindo. Amei, amei, amei demais esse quadrinho perfeito. Outra leitura que foi um grande destaque pra mim desse ano foi Peregrinos da Eternidade. Eu levei um tempo pra ler porque eu li com bastante calma e com pena de acabar. Eu marquei muita coisa nesse livro, muita, muita coisa, gente. Não sei se vocês vão conseguir ver, porque o corte dele é colorido. E eu botei flags azuis. Mas, gente, que livro incrível. Ele é um livro cristão, né? Temática cristã. Aqui são meio que ensaios, como se fossem ensaios, né, desse autor. Ele foi um teólogo bem famoso, né? Ele viveu ali por volta dos anos 60, né? 50, 60, e ele foi um teólogo bem famoso e ele escreveu vários textos, né? E aqui é a reunião de alguns textos dele. E é tão incrível e interessante, ele fala muito sobre o Espírito Santo, sabe? Como a gente deixa de lado, né? Muitas vezes o Espírito Santo, né?
que é uma das pessoas da Trindade. E aqui ele fala muito sobre isso, o quanto é importante, né, pra gente, pra vida cristã, né. E eu marquei tanta coisa, gente, porque tem umas coisas aqui tão impactantes. Então, assim, caraca, ele escreveu isso tanto tempo e é tão atual, é tão o que a gente vive hoje. E ele escreveu sobre a atualidade dele, né? Mas continua tão atual pra gente hoje em dia, gente, tão atual, que é incrível. Vou ler até uma frase aqui pra vocês. Eu compartilhei várias nos stories na época que eu tava lendo, né? Mas essa aqui, assim, eu acho que uma das que mais me impactou, porque é muito atual isso, muito mesmo. Aí ele diz assim: em minha impaciência de criatura, sou tentado com frequência a desejar que houvesse algum meio de levar os cristãos modernos a uma vida espiritual mais profunda, sem dor, mediante lições curtas e fáceis. Mas tais anseios são em vão. Não existem atalhos. Deus não se curva à nossa pressa impaciente, nem abraça os métodos de nossa era moderna. É melhor que aceitemos esta dura verdade agora. O homem que deseja conhecer Deus deve ter tempo para ele. O ser humano não deve considerar como desperdício o tempo investido no cultivo da familiaridade com Deus. Gente, isso é tão atual que, assim, é assim, impressionante, impressionante. Tem diversas coisas aqui, como ele fala do Espírito Santo, gente, é uma coisa tão linda a forma como ele fala sobre o Espírito Santo, como o Espírito Santo age na vida do cristão. É de formas, assim, belíssimas. A escrita dele é impecável. É uma escrita um pouco oculta, sabe? Assim, bem escrito, muito bem escrito esse livro. Então, e um pouco oculto, às vezes usa umas palavras assim, que aí você leva um tempinho assim, ler e reler pra você entender. Mas são poucos esses momentos, assim, eu achei poucos momentos assim, mas ele escreve de uma forma bem bonita, assim, muito bonita, principalmente sobre o Espírito Santo. E ele foi uma das melhores leituras, gente. Esse livro aqui ficou pra minha vida, sabe? Esse livro aqui é o livro que eu quero e pego, às vezes, só pra ler os trechos que eu marquei, porque realmente, assim, impecável. Outra leitura que foi impecável desse primeiro trimestre foi David Copperfield, gente. Que livro incrível. Eu amei tanto esse livro, eu amei tanto a jornada do David, de acompanhar a vida dele, desde que ele é criança, tudo que ele passa, sofrimentos, problemas, altos e baixos, assim, muitos altos e baixos nessa história da vida do David, e ver como termina. Eu me emocionei muito quando eu li o final, sabe? Como eu me emocionei vendo a trajetória, tudo que o David passou, e ver como ele termina a vida dele, sabe? Como termina a história que ele tá contando, porque quem conta é o David pra gente. Então, ele vai contando a história dele desde criança, desde antes de ele nascer até o momento atual em que ele tá escrevendo. E foi tão emocionante pra mim, gente, eu chorei tanto. Eu achei, tem umas partes aqui, tem uns trechos no final aqui, que são tão lindos, tão... Ai, gente, não tenho palavras. Tem uma personagem aqui que eu amo muito, que é a Agnes, é o meu personagem favorito. E eu amei ver o final, entendeu? Dela, sabe? Como termina. Ai, gente, foi tudo que eu queria. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu amo demais esse livro. E eu amo a Agnes. Amo, 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 amo muito. Então, tipo assim, recomendo demais. Eu amei realmente David Copperfield. Charles Dickens nunca decepciona, gente. Nunca decepciona. Nunca decepciona. Esse ano eu vou ler o máximo dele que eu conseguir aí. Eu tenho A Loja de Curiosidades, eu tenho Oliver Twist aqui, que eu comprei, tem 2 edições do Oliver Twist. Tenho também Um Conto de Duas Cidades, e se eu pudesse eu lia todos os Dickens que eu tenho aqui esse ano. Mas vamos ver o que vai acontecer, o que vai rolar. Mas eu amo Dickens, gente. A escrita do Dickens super funciona pra mim. Eu super me importo com os personagens, eu super me engajo nas temáticas que ele trata. Então, eu amo demais, gente. David Copperfield foi perfeito. Outra leitura que foi 5 estrelas e foi, assim, incrível, 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 impecável, na minha opinião. Impecável. Teve gente que teve algumas questões aí com esse livro, somente com romance e com os diálogos. Mas eu amo demais a escrita do Hemingway. E esse livro foi, pra mim, incrível, que foi Adeus às Armas. Vou deixar a capa aqui pra vocês, que eu li no Kindle, né, que ele tem no Kindle Unlimited, já até o momento em que eu li e tinha no Kindle Unlimited. Não sei se ainda tem, mas se tiver, gente, aproveite. Leia Adeus às Armas. Não é um livro tão grande, é um livro super rápido de ler, porque o Hemingway tem a escrita mais fácil dos autores clássicos, então leia. É incrível, é impecável, se passa durante a Primeira Guerra Mundial e é meio autobiográfico, porque foram coisas ali que se relacionam com a vida do que o Hemingway passou mesmo, na época da Primeira Guerra, porque ele foi. Então se relaciona muito com a vida dele, né? Meio autobiográfico, misturado com a ficção.
E é tão incrível, gente, as construções de front, né? Como ele descreve as construções de front, sobre a guerra em si mesmo, sobre o ambiente. É tão incrível, gente, tão incrível. E é um final, assim, devastador, gente. Que final! Que final! Tipo, não dá. É, tipo, assim, destruidor mesmo. Gente, incrível esse livro. Livro incrível, incrível, incrível. Eu quero físico. Se possível, eu quero em físico tanto em português quanto em inglês. Porque eu ainda quero ler no original em algum momento na minha vida. Ler o Hemingway em original. Falam que não é tão difícil ler Hemingway no original, porque a escrita dele é mais simples, sim. Então, quero muito, muito, muito. Outra leitura que foi incrível, incrível, que eu não posso deixar de mencionar, porque assim, gente, favoritei esse livro, fiquei na dúvida, mas favoritei esse livro, que foi Brit Marie esteve aqui. Que história linda, que livro cozy, comfort, eu marquei também bastante coisa nele. É a história da Brit Marie. Ela é uma idosa, né, uma senhora de 60 anos, eu acho, e que o marido dela abandona ela pra ficar com outra mulher, né, larga ela e tava traindo ela, então ela fica sozinha. E a Brit Marie não tem filhos, né? Ela cuidou dos filhos do marido, porque ele já tinha filhos quando eles se casaram. Então ela não tem ninguém. Ela tá realmente sozinha. Então ela decide procurar um emprego, né? E ela acaba conseguindo um emprego, porque ela não tem experiência, nem não tem nenhum tipo de conhecimento. Ela acaba conseguindo um emprego de zeladora em um centro comunitário, numa cidade pequena. E que tá falida, por sinal, a cidade. E aqui a gente começa a entender mais sobre a Brit Marie. A gente acompanha muito sobre a vida dela, sobre quem ela é, sobre por que ela tem as manias que tem, porque ela tem mania de limpeza, ela é uma pessoa muito metódica e tudo mais. E a gente vai descobrindo os motivos de ela ser assim, né? Que vai tendo algumas memórias, ela tendo algumas memórias do passado, né? E também como ela vai mudando, as transformações que ela tem durante essa trajetória dela, sabe? Que ela vai se tornando a partir do momento que ela se muda para essa cidade. É uma história tão linda de ela se autodescobrir, saber quem ela é agora. Porque ela viveu sempre em função de alguém. Ela sempre viveu a vida do marido dela. E ela sempre viveu para alguém. E ela nunca viveu para ela, sabe? Saber o que ela gosta, quem ela é. Ela tá descobrindo agora. É muito lindo, muito lindo. E ela é uma personagem já idosa, então é muito incrível. Muito, muito incrível esse livro, gente. Então, recomendo demais esse livro, né, gente? É, assim, perfeito. Pode ser que o final não agrade a todo mundo, mas esse final é perfeito para a história, pro que a história propõe, né? Pela trajetória da personagem. É, assim, perfeito, incrível esse livro. Eu amei, amei demais. O narrador do Frederick Backman, gente, é o tipo de narrador, assim, impecável. Eu amo o narrador dele, eu amo mesmo. E eu quero ler os outros livros dele também, né? Pretendo ler todos os livros do Frederick Backman, né? E eu amei esse livro, gente. Recomendo demais. Leia a Brit Marie. É uma história, assim, que a Brit Marie é meio chata no começo, mas você vai se apaixonar por ela conforme você vai lendo. Você vai entender o motivo dela ser assim e vai se apaixonar por ela, sabe? É incrível, incrível esse livro. Recomendo demais, gente. Perfeito. Eu amei muito. Foi 5 estrelas e favoritado. E agora eu vou deixar umas menções honrosas pra vocês, né? Livros que não foram favoritados, mas foram 5 estrelas e eu acho que merecem ser mencionados aqui. Um deles é As Boas Mulheres da China. Vou deixar a capa aqui. Ele foi 5 estrelas pra mim. Ele foi um livro tão grandioso, sabe? É um livro grandioso, gente. É um livro, assim, que a escrita é incrível. As temáticas são muito interessantes. A gente aprende muito também sobre a época em que foi escrito, né? Sobre a época que se trata, porque conta a história ali da época da Revolução Cultural da China, né? E conta muito sobre as mulheres lá, tudo que a mulher passava. Muitas mulheres passavam. A Xin Han, né, que era a escritora, ela é uma jornalista e ela tinha um programa de rádio. Ela recebia cartas dessas mulheres contando a sua história para ela. E ela tentou ajudar algumas também, ajudou algumas mulheres, né, que estavam passando pelas situações lá. É muito triste, é muito pesado, gente, muito pesado. É um dos livros mais pesados que eu já li, assim, de gatilho. Principalmente de abuso, mas assim, tem vários, vários gatilhos. Então, tipo assim, você tem que estar muito bem psicologicamente pra ler. E mesmo assim, não é todo mundo que é pra ler esse livro, sabe? Eu não recomendo pra todo mundo. Porque é um livro que tem um impacto muito grande, que te deixa assim, com peso, sabe? Se sente mal.
Já aconteceu comigo, eu não tenho gatilho por nada e ainda assim eu me senti mal, tive que parar pra ler, parar a leitura um tempo. Mas ele é um livro curto e é um livro que tem uma escrita muito envolvente, então você acaba querendo continuar, mas aquele livro tem um peso tão grande, sabe, de gatilho, sabe, você saber que aquilo aconteceu porque são histórias reais, eu acho que é ainda pior, sabe. Mas é um livro, assim, perfeito, assim, um livro incrível, incrível mesmo, sem defeitos. E eu recomendo com ressalvas, sabe? Você tem que estar bem. É um tipo de leitura que você já faz, você já leia não ficção, assim, de coisas pesadas, assim. Você pode ler esse livro, talvez você consiga ler, mas não é todo mundo que consegue. Então, eu recomendo com ressalvas. Mas é um livro realmente, assim, marcante, assim, que você não passa, assim, na sua cabeça que você vai esquecer essa leitura. Não dá pra esquecer. Boas Mulheres da China é um livro que não dá pra esquecer. Vai sempre marcar a pessoa que lê, sabe? Você fica marcado, aquela leitura te marca. Então, é isso. Recomendo mais ressalvas, né? Não é todo mundo que deveria ler esse livro. Outro livro que eu quero deixar aqui mencionado, que eu amei, que também foi não ficção, que foi Hotel na Place Vendôme. Gente, meu sonho é ir para o Ritz. Passar na fachada do Ritz em Paris. Só passar. Porque o tanto de coisa que aconteceu nesse hotel, o tanto de história que tem aqui, e que provavelmente não é todas as histórias que rolaram lá, né? Mas assim, são histórias de pessoas famosas, autores famosos, pessoas assim, da cultura e arte e tudo mais, né? Que passaram por esse hotel e tiveram uma história nesse hotel, principalmente o Hemingway, gente. Cara, eu queria muito ir pra esse hotel, ir no bar Hemingway, sentar lá. Porque é o bar Hemingway, entendeu? Porque o Hemingway vivia lá, vivia nesse bar. Né? Ele amava o Ritz, ele sempre ficava no Ritz quando ele ficava em Paris. Então, tipo assim, cara, é perfeito. Muito incrível esse livro. Várias histórias legais, tem histórias assim que se passam na Primeira Guerra, na Segunda. Conta muito sobre esse período, né? Sobre a parte que tinha, assim, espionagem que rolava no hotel, né? Porque o hotel ficou aberto durante esse período, então rolava umas coisas assim, né? Umas pessoas que ajudavam a resistência e tudo mais, gente. É assim, muito incrível, muito incrível. E tem as histórias, assim, tristes, tem histórias legais, interessantes e também tristes, né, como eu falei. Mas é tão perfeito esse livro, gente. E são histórias curtas, são poucas páginas cada história, então dá pra ir lendo aos pouquinhos e é muito legal. Muito legal, sobre figuras muito importantes, né, da época, então recomendo demais. Muito incrível, foi 5 estrelas. Eu amei esse livro, eu quero ler outros livros dessa autora também. E um outro que eu quero mencionar pra vocês, e último, é Zona Morta, que foi um dos melhores livros do King que eu li. Gente, eu amei, pra mim tá ali junto com o Iluminado. Eu amei, eu chorei no final, eu me emocionei, eu fiquei devastada com a injustiça desse livro. No final desse livro é super injusto, entendeu? King, por que você fez isso? Por que você foi tão injusto, cara? Porque, sabe, Johnny é tão perfeito. Eu amei tanto Johnny, gente. Eu sofri tanto com Johnny. Cara, esse livro tem um peso muito psicológico também. Ele tem uma melancolia, um livro melancólico, bem melancólico, sabe? Do começo ao fim. E ele tem umas coisas aqui que eu não esperava acontecer, não vou contar. Mas aqui conta a história do Johnny. E o Johnny é um jovem professor que tá namorando ali também uma jovem professora. Que eles trabalham no mesmo colégio, eles estão namorando, né, e se conhecendo e já se gostam muito. Eles vão pra uma feira, né, no Halloween, né, que tem essas feiras, assim, tipo parque, assim, né, que sempre tem. E aí ele vai e joga o jogo da roleta e umas coisas estranhas começam a acontecer nesse jogo da roleta. Ele começa a ter uma sorte muito grande. E depois disso, muitas coisas se desenrolam, muitas tretas, muitas coisas inesperadas. E o Johnny é um personagem maravilhoso. É um dos meus personagens favoritos do King. Um dos meus personagens favoritos, com certeza. E eu sofri muito com o Johnny. Gente, que livro incrível! King arrasou com tudo. Totalmente. Amei, amei demais. Então foi isso, pessoal. Foi esse o vídeo, né, dos livros favoritos do primeiro trimestre. Eu separei, assim, os mais destacados, assim, que teve mais destaque pra mim, sabe? Tiveram outros que foram incríveis e foram muito bons mesmo, mas esses foram que tiveram maior destaque pra mim. E eu mencionei aqui pra vocês, espero que vocês gostem. Se já leu algum desses livros, deixa aí no comentário pra mim. Me diz o que você acha sobre eles, né? Se não leu, recomendo que leia, porque são muito, muito bons. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo. Até o próximo vídeo.